Imagine caminhar pelas ruas escuras de Londres em uma noite fria e silenciosa. A neblina cobre os becos estreitos, as luzes dos postes mal conseguem iluminar o caminho, e em algum lugar da escuridão, um dos criminosos mais misteriosos da história está à espreita. Mais de 130 anos se passaram, mas o nome Jack, o Estripador, continua despertando fascínio, medo e inúmeras curiosidades ao redor do mundo. Afinal, como um assassino que aterrorizou uma das maiores cidades do planeta conseguiu desaparecer sem deixar uma identidade confirmada? Essa é uma história cercada por fatos curiosos, investigações frustradas e perguntas que permanecem sem resposta até hoje. O início do terror. O caso aconteceu em 1888, no bairro de Whitechapel, uma região pobre do leste de Londres, na Londres. Naquela época, a cidade era uma das mais importantes do mundo, mas também enfrentava enormes problemas sociais. Muitas pessoas viviam na pobreza extrema, e a criminalidade era comum em algumas áreas. Foi nesse cenário que uma série de assassinatos brutais começou a chocar a população. As vítimas eram mulheres que viviam em condições precárias. Entre agosto e novembro de 1888, 5 assassinatos ficaram conhecidos como os 5 canônicos, ou seja, os crimes que a maioria dos historiadores atribui ao mesmo assassino. As vítimas foram Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Os crimes eram extremamente violentos e apresentavam características semelhantes, o que levou os investigadores a acreditar que estavam diante de um assassino em série. O que tornava os crimes tão misteriosos? Um dos aspectos mais curiosos do caso era a aparente precisão com que alguns ferimentos eram realizados. Isso levou muitos investigadores da época a especularem que o assassino poderia possuir algum conhecimento de anatomia humana. Mas aqui existe um detalhe importante. Ao longo dos anos, especialistas modernos revisaram os relatórios originais e concluíram que não há consenso sobre essa teoria. Alguns acreditam que os cortes demonstravam certa familiaridade com o corpo humano. Outros afirmam que os ferimentos poderiam ter sido feitos por qualquer pessoa acostumada a trabalhar com facas. Ou seja, apesar de ser uma teoria popular, não existe prova científica definitiva de que Jack fosse médico ou cirurgião. Essa incerteza é justamente um dos elementos que mantém o mistério vivo até hoje. Como surgiu o nome Jack, o Estripador? Essa é uma das curiosidades mais famosas do caso. Durante a investigação, jornais começaram a receber cartas supostamente enviadas pelo assassino. Uma delas foi assinada com o nome Jack the Ripper, que em português significa Jack, o Estripador. O apelido chamou tanto a atenção da imprensa que rapidamente se espalhou pelo mundo. O curioso é que muitos historiadores acreditam que várias dessas cartas eram falsas e foram enviadas por jornalistas ou pessoas que queriam chamar atenção. Até hoje não existe confirmação de que Jack realmente escreveu qualquer uma delas. Mesmo assim, o nome ficou para sempre associado ao caso. Uma investigação sem solução. A polícia da época realizou uma enorme operação para tentar encontrar o criminoso. Centenas de pessoas foram interrogadas. Milhares de depoimentos foram registrados. Diversos suspeitos foram investigados. Mesmo assim, nenhuma prova conclusiva surgiu. Um fato curioso é que as técnicas modernas de investigação criminal simplesmente não existiam naquela época. Não havia testes de DNA. Não havia bancos de dados digitais. Não existiam câmeras de segurança. Muitos dos métodos que hoje ajudam a solucionar crimes ainda estavam longe de serem desenvolvidos. Por isso, os investigadores dependiam principalmente de testemunhas, pistas físicas limitadas e observações feitas nos locais dos crimes. Os principais suspeitos. Ao longo dos anos, dezenas de nomes foram apontados como possíveis candidatos a Jack, o Estripador. Entre eles estão Montague John Druitt, Aaron Kosminski, Michael Ostrog, George Chapman. Nenhum deles, porém, foi comprovadamente identificado como o assassino. Em 2014, uma pesquisa envolvendo um chale atribuído a uma das vítimas ganhou grande repercussão ao sugerir ligação com Aaron Kosminski. No entanto, diversos especialistas criticaram o estudo, apontando problemas metodológicos e contaminação potencial das evidências. Por isso, a comunidade científica não considera o caso resolvido. O impacto na sociedade. Jack, o Estripador, não ficou famoso apenas pelos crimes. Ele se tornou um fenômeno cultural. O caso ajudou a moldar a forma como a imprensa moderna cobria assassinatos. Os jornais publicavam atualizações diárias, especulações e teorias, alimentando a curiosidade do público.
Muitos pesquisadores consideram esse um dos primeiros exemplos de cobertura midiática massiva de um serial killer. A população acompanhava cada nova pista como se estivesse seguindo uma grande investigação em tempo real. Curiosidades que pouca gente conhece. Existem várias curiosidades impressionantes sobre o caso. Uma delas é que o número real de vítimas atribuídas a Jack ainda é debatido. Alguns pesquisadores acreditam que ele matou apenas as 5 vítimas canônicas. Outros sugerem que podem ter existido mais vítimas. Outra curiosidade é que mais de um século depois ainda surgem novas teorias regularmente. Historiadores, escritores, policiais aposentados e até cientistas forenses continuam tentando resolver o enigma. Também é curioso notar que Jack, o Estripador, se tornou tema de centenas de livros, documentários, filmes e estudos acadêmicos. Poucos criminosos da história receberam tanta atenção por tanto tempo. Um mistério que sobrevive ao tempo. Talvez o maior segredo de Jack, o Estripador, não esteja apenas em sua identidade. O que realmente torna essa história fascinante é o fato de que, apesar de todas as investigações, avanços científicos e pesquisas realizadas ao longo de mais de um século, ninguém conseguiu apresentar uma resposta definitiva. E é justamente essa ausência de respostas que continua alimentando a imaginação de milhões de pessoas. Enquanto novos fatos curiosos surgem e antigas evidências são reexaminadas, o caso permanece como um dos maiores mistérios criminais da história. Quem era Jack o Estripador? Um médico? Um trabalhador comum? Alguém que passou despercebido pela multidão? A verdade é que ninguém sabe. E talvez seja exatamente isso que faz desse caso um dos enigmas mais intrigantes já registrados pela humanidade.